Então aqui eu tenho toda uma explicação que eu vou estar dando para que vocês possam compreender e com base nisso vocês possam construir uma hierarquia visual através da regra dos terços. Essa mesma regrinha que vocês estão vendo aqui, vocês vão encontrar ela quando vocês vão publicar uma foto no Instagram. Quando você sobe a foto para o Instagram, ele faz uma divisão com uma linha separando em 9 quadrados, vocês vão poder ver isso. E essa divisão ali, ela tem um sentido, ela tem um motivo pelo qual está ali. E é isso que eu vou explicar aqui agora para vocês. Então vamos lá. A regra dos textos, o segredo da foto e do design perfeito. Primeiramente eu tenho que explicar o que é a regra dos textos. A regra dos textos é uma simplificação extrema da complicada proporção áurea tão aclamada e utilizada há séculos. A proporção áurea são cálculos que a gente faz e através desses cálculos a gente consegue trazer uma construção visual, ou seja, um alinhamento muito mais perfeito para dentro do nosso layout. A proporção áurea, a diferença entre ela e a regra dos textos é que na proporção áurea a gente usa aquela regra do pi. Já na regra dos textos a gente faz apenas uma divisão, dividindo todo o layout em 9 quadrados. Essa é a diferença. Entretanto, na proporção áurea a gente tem uma capacidade de hierarquia visual, ou seja, de alinhamento, muito melhor do que na regra dos textos. Só que a proporção áurea é um fundamento muito mais complexo para você aprender. Então, para você aprender proporção áurea, você tem que fazer um estudo mesmo por dentro e por fora, porque somente em uma aula não terá como vocês compreender isso. Então, pode-se dizer que é a fórmula de composição mais simples que existe e, apesar disso, funciona praticamente sempre que é aplicada. Desde que eu comecei a utilizar a regra dos textos, eu percebi que todos os meus layouts eles chamam muito mais atenção e eu consigo pegar pontos que a partir da parte de neurodesign, neuromarketing conseguem captar, ou seja, chamar muito mais a atenção de quem está olhando, porque embora vocês não percebam, existem detalhes numa imagem, ou seja, determinados pontos que se você enquadrar um determinado elemento, ou seja, o elemento principal do seu layout, ele vai chamar de imediato a atenção do leitor, porque quando a gente olha para uma imagem, automaticamente existe um local em específico dentro dessa imagem que a gente vai olhar. Então, para aplicar a regra dos textos, basta dividir o espaço da composição tela sobre a qual vamos trabalhar em 9 quadrantes idênticos. Aqui eu tenho uma imagem, vocês podem ver que tem uma imagem de uma mulher, e aqui nós temos a divisão de 9 quadrados. Aqui no caso o que a gente faz é puxar 4 linhas, e essas 4 linhas já vão fazer essa divisão. Aqui, se vocês forem prestar atenção, ó, a linha aqui de baixo ela bate certinho com a boca, e essas duas linhas aqui, ó, bem no ponto, elas estão batendo no olho da modelo. Se eu tirar essas linhas aqui e colocar essa foto para vocês estarem analisando e olhando, o primeiro ponto que vocês vão estar olhando, com muito mais frequência nessa imagem, vai ser a parte dos olhos e também a parte da boca. Isso tem um significado, tanto para a parte comunicativa, tanto quanto para a parte de neurodesign. Quando a gente faz essa divisão, isso vai gerar 4 interseções nos pontos centrais da composição, que são os pontos de tensão que na maioria das ilustrações, pinturas, fotografias ou composições visuais mais atraem o nosso olhar e nos parecem mais agradáveis, que é isso que eu já expliquei para vocês. Essa parte desses pontos centrais eu vou explicar com uma exemplificação melhor para vocês mais na frente da aula. Agora, antes da gente compreender a regra dos textos em si, a gente precisa também saber de uma coisa que é essencial para a regra dos textos. Embora a regra dos textos seja uma arma potente no que se refere a alinhar os elementos corretamente e mais perfeitamente em uma peça de design ou foto, a regra dos textos não é uma obrigação ou regra fundamental da criação, porém jamais deve ser negligenciada. O que ocorre aqui? A gente tem que entender que a regra dos textos ela não é uma verdade absoluta, ou seja, não quer dizer que existe uma teoria por trás dessa regra, que tudo que você fizer seguindo essa regra vai dar certo. Não é bem assim que funciona. O que ocorre é o seguinte: existem certas composições que você deve de fato utilizar a regra dos textos. Eu gosto de utilizar sempre, porque eu já sei desde o início como é que eu vou criar o meu design e eu sei quais os pontos que eu realmente quero utilizar. Então, devido a isso, desde o início, qualquer projeto que eu fizer, eu vou usar a regra dos textos. Mas nem todo projeto que você for fazer tem que ter regra dos textos. Então você tem que prestar atenção nisso. Se você compreender ela por dentro, você vai ver qual será o projeto ou não que você vai utilizar. Então, por isso, não ache que a regra dos textos é uma regra absoluta que você tem que utilizar sempre no design, porque não é bem assim que funciona. Então aqui eu já quero falar para vocês sobre a regra dos textos na ilustração. No cinema, na fotografia e no design, para citar só algumas áreas, também é fácil se dar conta da aplicação da regra dos textos. E a ilustração não é exceção. Todo tipo de ilustração que você vê, mesmo que seja numa ilustração para fomentar uma comunicação visual dentro do design, eles colocam a regra dos textos nessa ilustração para fazer
fazer com que o leitor se identifique em algum ponto daquele layout, e isso é automático, como eu já expliquei. Então, para aplicar a regra dos textos na ilustração, o processo vai ser o mesmo. A divisão aqui, ó, você faz a divisão da linha, e aqui vocês vão perceber que nesse layout aqui eu já coloquei umas bolinhas no meio para exemplificar para vocês como é que funciona. O ponto central e mais importante na base da regra dos textos é essas bolinhas aqui, ó. É onde está o cruzamento. Os seus olhos sempre vão olhar primeiramente dentro de uma imagem para esses pontos aqui, ó. Essa é a área. Muita gente acha que o local para onde a gente olha quando vê uma imagem é para o meio, mas não é. As primeiras áreas que a gente vai ver é essa daqui. E é justamente isso que a gente faz no design quando aplica a regra dos textos. Todas as partes mais importantes do nosso layout, a gente tenta intercalar ela com esses pontos, porque a gente já sabe que o leitor, ou seja, o consumidor, vai olhar para esses pontos. Então, se é o ponto mais importante, é aqui que a gente tem que deixar, porque o que não for mais importante, ou seja, aquilo que não é tão importante na peça, a gente pode espalhar nas outras áreas, porque após o cliente, ou seja, o consumidor, olhar essa área, é que ele vai olhar o restante, que é aquilo que é de menos importante. Então, se você coloca o que é menos importante aqui e as partes mais importantes do seu layout você espalha na lateral, isso quer dizer que você vai ter uma taxa de visualização e uma taxa de comunicação com seu consumidor muito menor, porque isso aqui é um fator também psicológico. Então, já de início você já tem que entender isso. Na regra dos textos, o ponto de intercalação sempre vai ser esse cruzamento aqui, ó. Vai ter essas bolinhas, e isso aqui você também pode fazer tranquilamente dentro do Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, After Effects, qualquer tipo de programa que você utilizar, porque a regra dos textos, ela não é uma particularidade de programas, ela é uma particularidade de todas as áreas, seja na área artística, cinematográfica ou não. Então, não obstante, muitos consideram que a composição segundo a lei dos textos é rígida e previsível demais. É preciso pensar, então, que você também pode criar a composição evitando colocar os pontos mais importantes nos lugares que marcam a lei dos textos, buscando dessa maneira uma composição propositalmente desequilibrada. O que ocorre aqui é aquilo que eu já falei para vocês. Não é porque a regra dos textos te dá a capacidade de criar algo com maior qualidade, manter uma hierarquia visual melhor, que toda vez que você utilizar as coisas vão ficar 100% alinhada, porque de fato existem projetos que a gente vai fazer que não se aplica a regra dos textos. Quando tem esses casos, o que eu faço? Eu coloco ali a regra dos textos como base de alinhamento. E o que é que eu vou fazer nesses casos? Para que eu tenha, por exemplo, as partes aqui, textos e dentre outros fatores mais alinhados, eu uso elas como margens, eu uso somente como guias. Então essas guias vão estar me guiando para deixar as coisas alinhadas aqui dentro. Vai servir para isso. Já na questão do projeto, quando eu quero aplicar a regra dos textos em si, eu vou utilizar esses círculos. Então isso aqui vai do tipo de projeto que você está fazendo. Aqui, ó, eu vou colocar aqui para vocês, ó, eu tenho uma imagem. Quando você olha essa imagem, o primeiro ponto que você vai olhar vai ser para as bolinhas. Mesmo que eu nem tenha colocado as bolinhas em azul, se eu tivesse colocado em um cinza bem clarinho, ainda assim vocês olhariam primeiro para essa área, porque é automático, como eu já expliquei. Essas bolinhas são o nosso ponto de interseção. As linhas vão ser o nosso ponto de divisão horizontal, ou seja, horizontal e vertical, que vão estar divididos em um terço. Então aqui como é que ocorre? Essas linhas podem servir de base para alinhamento, e esses aqui vão ser os pontos de interseção. Por exemplo, eu tenho que adicionar um modelo aqui dentro, e do outro lado tem que adicionar um texto. Já de início eu já quero ressaltar para vocês que na parte do neurodesign a gente estuda que sempre que a gente for fazer uma imagem, o personagem, ou seja, o modelo, a pessoa, ela tem que estar do lado direito e o texto do lado esquerdo. Isso daqui é uma regra, isso daqui não é uma exceção. Imagem de modelo do lado direito da imagem e texto do lado esquerdo. Se você quiser experimentar isso e ver aonde isso é muito aplicado, é só você ir no YouTube. As thumbnails, ou seja, as capas dos vídeos, sempre vocês vão ver que geralmente o modelo, ou seja, a pessoa, o youtuber, está do lado direito e a informação está do lado esquerdo, porque o nosso cérebro consegue captar muito melhor quando a gente faz esse tipo de regra. Imagem de modelo à direita e texto à esquerda. Você vai conseguir ler o que está na esquerda muito melhor. Por que que isso acontece? Porque sempre que a gente vai olhar uma imagem, a gente olha a primeira da direita. Tudo que a gente vai olhar, primeiro a gente começa da direita e depois vai olhar para a esquerda. Então, o modelo, dependendo da expressão que ele está fazendo, ele traz uma comunicação. Quando eu já venho ler o texto, a parte da copy, eu compreendo melhor, porque a expressão que o modelo estava fazendo me ajuda a entender melhor o conteúdo, e isso ativa o meu cérebro e me deixa aguçado para querer entender mais sobre o conteúdo. Então, isso daqui são estratégias de neurodesign.
O neurodesign é um campo da criação que ainda não é tão estudado dentro do Brasil. Os locais onde você vai ver isso sendo mais aplicado é nos Estados Unidos, Canadá, França, Espanha. Esses lugares são onde se aplica mais a parte do neurodesign. Aqui ainda não se aplica porque nas universidades e a maioria das pessoas ainda não estudam esse campo de atuação. Eu tenho estudado bastante sobre isso nos últimos anos e tenho visto alguma forma de trazer esse conteúdo para vocês, porque é um conteúdo bastante inovador e que ajuda demais no processo de criação. Então aqui a gente entende que se, por exemplo, eu fosse colocar um texto, eu colocaria esse texto aqui, não tem problema nenhum, e colocaria as partes principais. Por exemplo, vou colocar o modelo. O que eu faria? Suponhamos que o modelo está sorrindo. Eu colocaria, ó, por exemplo, a base da boca do modelo, se fosse ficar o rosto aqui grandão, eu colocaria a base da boca nesse ponto, tentando intercalar com os olhos bem aqui. Para que o modelo não ficasse centralizado aqui, ou seja, não fique, o que eu faço? A ponta do olho esquerdo fica bem aqui e o resto pode ficar para cá. E a direção da boca pode ficar entre esse. Então, através disso, você traz uma comunicação visual muito melhor. Já nesse caso, o texto, eu tentaria colocar ele nessa área aqui, ó. Não nessa parte aqui, ó, do meio, nunca nessa parte. Colocaria nessa área e aqui talvez eu colocaria uma informação final. Então isso seria muito mais atrativo e traria uma comunicação muito mais organizada para os nossos olhos. Aqui nesse exemplo, eu estou mostrando para vocês uma imagem. Quando vocês olham ela à primeira vista, por padrão que vocês vão ver aqui é os olhos do gato. A maioria das imagens, quando a gente olha, seja no outdoor ou não, a gente tem uma sensação de que aquela pessoa ou aquele animal, o personagem que está ali está nos olhando o tempo todo. Isso ocorre justamente por causa da regra dos textos que foi aplicada. Então aqui, se você se movimentar para outros pontos do local onde você está, você vai ter a sensação de que esse gato está te olhando. Então não importa o quanto você olhe para essa imagem, sempre os olhos do gato está sendo a parte mais atrativa. Aqui eu vou ligar agora os pontos de interseção para mostrar para vocês o que está ocorrendo. O fotógrafo que tirou essa imagem, lembrando que essa imagem aqui, eu tirei ela lá do Pixabay e trouxe ela para cá para tentar entender o que esse fotógrafo fez. Então eu joguei a regra dos textos em cima e percebi que de fato o fotógrafo usou a regra dos textos para tirar essa imagem. Talvez ele nem tenha tirado com a regra dos textos, mas depois ele possa ter feito uma edição e colocado certinho dentro da aplicação da regra. Então o que a gente tem aqui, ó? Tem a regra do texto aplicada, o olho direito está pegando aqui, ó, certinho no ponto de interseção, ele continua aqui na linha certinho e no ponto de interseção aqui nós não temos nada. No entanto, olha só o que ele fez, ele pegou a linha seguindo aqui, ó, batendo de encontro com a parte aqui da orelha do gato, ou seja, a linha está certinha com a orelha do gato. Do outro lado aqui na parte de baixo, bem na partezinha do queixo do gato, ó, vocês percebem, ó, que está entre os dois pontos de interseção, ó, na linha certinho. Então a partir do momento que ele adicionou isso no ponto de interseção, ligando ponto de interseção com a divisão horizontal e vertical, ele trouxe essa sensação pra gente, onde nós conseguimos olhar a imagem com muito mais perfeição. Já no outro exemplo aqui que eu tenho para vocês, olha só essa imagem. Aí agora sim vocês vão entender uma parte muito fundamental do design, que é a parte de divisão entre o que é chão, mar e céu. É só um exemplo, mas existe também a parte entre o que é chão e céu, entre o que é um espaço que vai ter, por exemplo, a parte de baixo e a parte de cima. Essas divisões são cruciais para trazer uma mensagem melhor para quem vai estar absorvendo o conteúdo. Então vamos lá. Tem os meus pontos de interseção e a primeira coisa que você vai ver aqui é o seguinte. No primeiro ponto, a gente tem ele intercalando a interseção, ó, na margem do mar. E aqui nós temos um que vai bater mais ou menos de encontro com essa base da água. Quando eu passo o ponto de interseção, eu percebo que o fotógrafo que tirou essa foto, ele fez uma divisão quase que perfeita aqui. Ele tentou enquadrar no meio tudo que compõe o mar, em cima ele tentou enquadrar tudo o que é céu e aqui ele tentou enquadrar tudo o que é areia. E não obstante, ou seja, não somente isso, ele também tentou enquadrar no meio aqui, ó, seguindo a reta da ponte. Quando chega lá na frente, ó, vocês percebem que ele colocou em um ângulo que o final da ponte bate certinho com a linha. Então, justamente por ele ter feito isso, que a gente tem essa imagem aqui perfeita, ou seja, é uma coisa que é agradável aos nossos olhos. Então a regra dos textos, ela vai servir para isso. Nesse outro exemplo a gente tem uma imagem. Você olha essa imagem, você vai olhar aquela pessoa bem ali. O que o cara fez? Aplicando a regra dos textos, eu também percebi que ele fez algumas coisas aqui. O que ele fez? Ele colocou a base do pé na interseção desse ponto e na parte da linha ele tentou deixar ela centralizando. Então aqui ele colocou pontos de interseção para chamar a nossa atenção e deixar a imagem dessa forma. Então a regra dos textos para a gente trabalhar vai ser sempre desse jeito. Na próxima aula que eu vou trazer, eu vou ensinar vocês a trabalhar com a regra dos textos na prática, porque aqui a gente sabe que a maioria dos que estão
não vieram por causa de fotografia, vieram por causa do design em si. Então na próxima aula eu vou ensinar vocês a como fazer a regra dos textos na prática e como alinhar cada elemento dentro do seu design. E isso eu garanto vai ajudar demais vocês a construir algo mais perfeito daqui para frente. Então espero vocês na próxima aula, que vai ser uma continuação dessa aula, onde nós partiremos para o ponto prático.